Bom, nesse vídeo aqui eu estou interessado em falar alguma coisa a respeito do projeto Sinfuji, falando de maneira pessoal a respeito de mim, fazendo uma comparação sobre a época que eu pratiquei arte marcial na minha juventude, principalmente contando o tempo que eu comecei a praticar mais individualmente, tá? Que é o momento em que eu ainda estava praticando karatê, que eu comecei a desenvolver meu próprio treinamento, até o momento em que eu pratiquei sozinho, que chegou até o tempo em que eu cheguei a praticar Sistema 21. Foi nesse período de tempo aí, a transição do final do karatê, o tempo que eu pratiquei sozinho e o começo do Sistema 21, quando eu cheguei a praticar, tá? Você sabe muito bem, tá, que o karatê é uma arte marcial, vou colocar aqui com essas palavras para você tentar entender, tá? Que você sabe que o karatê é uma arte marcial arcaica, né? Ela não é uma arte marcial assim muito diretamente voltada a uma questão prática assim, bem próxima, né? Há uma distância entre a maneira de se praticar arte marcial no karatê e a questão de você se movimentar semelhante a uma luta, né? Da mesma forma, o Sistema 21 também tem essa característica também. Ele é bem diferente de uma luta, né? E tem tanto visualmente quanto na prática, é uma expressão completamente diferente da questão da luta, né? Então eu estou falando desse momento em que eu pratiquei pratiquei a minha própria arte marcial, que no caso é o Projeto Sinfuji, tá? Ok? Projeto Sinfuji. Aí, eu falando o que? Esse tempo em que eu praticava, tá? Que eu na época escrevia, já estava elaborando algumas das ideias que eu lancei no livro, tá? Nos livros do Projeto Sinfuji, são ideias que eu tinha naquela época, tá? Eu lancei muitas das ideias que eu tinha daquela época lá, joguei tudo no livro, no Manual Sinfuji, na época que eu estava desenvolvendo minha própria arte marcial, tá? Eu fiz isso em 2010, no caso. Aí, eu queria falar sobre a diferença em que eu pratiquei arte marcial naquela época para o momento em que eu comecei a praticar arte marcial baseado na elaboração, tá? E no início do projeto Sinfuji, que foi em 2012, tá? Então eu conto aqui mais ou menos assim do ano de 97 até o ano de 2000, até o ano 2000, tá? Isso daí seria a primeira temporada da minha prática com arte marcial. E a segunda temporada é de 2012 até 2015. Depois disso daí eu cheguei a praticar arte marcial um pouquinho, tá? Fiz vários vídeos inclusive, tá? Ok, você vai ver aí os vídeos de 2016 até 2020. Mas você não vai ver eu treinando arte marcial, apenas me movimentando, tá? Apenas me movimentando, tá? Mas falando assim de estudar arte marcial mesmo, assim, praticar e estudar, foi de 2012 até 2015, tá? E quando eu falo estudar, eu falo praticar, estudar eu, tá? Consegue entender? Não tem nada no meu projeto que veio de outra coisa. E aí, qual é a colocação que eu quero fazer, né? Eu vou fazer essa colocação, vou tentar usar as palavras certas aqui. A diferença entre uma coisa e outra, tá? Essa diferença, tá? A diferença em que eu pratiquei naquela época e que eu pratiquei depois do projeto Sinfuji é o seguinte. Eu escrevi isso daí no livro Historinhas Infanto-Juvenis. No Historinha Infanto-Juvenis, logo no começo ali, eu vou contando vários tipos de historinhas infanto-juvenis. Uma delas é um comentário que eu faço sobre a minha prática de arte marcial. Aí eu conto ali o seguinte, que naquela época ali, havia 3 coisas na minha mente, tá? A minha mente estava encegueirada em três metas ou objetivos, tá? Que eu considerei e considero, claro, evoluindo como praticante de arte marcial, como uma coisa que não me fez bem. Eu descrevo ali que na época eu praticava de uma maneira que eu mesmo não queria praticar, consegue entender? Mas não adiantava, isso fazia parte da minha mente. Por exemplo, uma das coisas que enquanto eu estou falando aqui, mentirosos estão encostando o cu no meu olho, tá? Ok? Já falei, cada palavra sua é transformada em mentira, tá? Em calúnia. Preste atenção. Uma das coisas que eu conto no Manual Sinfuji é o seguinte. Eu cismei naquela época ali de praticar, de desenvolver o lado esquerdo do corpo. Por exemplo,
vou falar aqui de uma mania que eu tinha, que era o seguinte, de desenvolver o braço direito mais forte e a perna esquerda mais forte, tá? Eu cismei com isso daí, tá? Mas cismei mesmo, até o ponto de distender o joelho, tá? De tanto que eu cismei com esse negócio que eu tinha que chutar melhor com a perna esquerda, entendeu? Então eu tinha uma mente meio assim, tá? Nessa época aí. E uma das coisas que eu fazia era o seguinte, eu me desgastava excessivamente com a parte do condicionamento físico, tá? O que dizia respeito à resistência física, a se cansar bastante, eu me gastei muito com isso daí. Por quê? Porque eu me considerava muito preguiçoso, entendeu? Eu achava que eu era muito preguiçoso, então eu fazia demais isso daí. Tudo que eu fazia tinha que ter condicionamento físico, entendeu? E isso daí realmente trouxe muita infelicidade para mim. Isso está escrito lá no Historinhas Infanto-Juvenis, tá? No meu livro. E isso me trouxe um mal danado, mas não adiantava. Eu não conseguia praticar nada se não fosse assim, com condicionamento físico. Eu tinha que me desgastar extremamente praticando, tá? Senão eu sentia que não estava bem. Eu até me castigava, uma das histórias que eu não sei se eu cheguei a contar ali, mas eu contei num dos vídeos, nos vídeos do Projeto Sim. Quando eu treinava e eu não me desgastava, que eu falava assim, não, agora eu me cansei bem mesmo. Eu não tomava banho, eu ficava todo sujo até de noite. Eu falava, não, vou pegar de novo para ver se agora era como se o banho fosse uma recompensa, entendeu? Então eu tinha essa mania, porque eu me sentia culpado, eu me sentia muito culpado mesmo. Então era uma mente meio doida que eu tinha assim, tá? Com essas manias. Então uma das preocupações era a questão do condicionamento, tá? E a outra situação é que eu vim da influência do karatê, ou seja, eu pratiquei karatê. E o karatê, você sabe que ele é todo postura, entendeu? O karatê é tudo postura. Os movimentos são todos montados, que nem no sistema 21. Tudo é montado assim, com posturas. E quando eu saí do karatê, a ideia era tirar completamente posturas. Eu peguei raiva mesmo de posturas, tá? E não, eu quero praticar arte marcial sem nenhuma postura. Então a tese que eu tinha ali naquela época ali era a ideia de produzir qualquer coisa sem postura nenhuma. Só que isso daí é um extremo, entendeu? Então era assim que eu praticava. Consegue entender? Esse era o meu raciocínio. Não podia ter nenhum tipo de postura, tá? Era um movimento sem postura. Fazia parte dos meus experimentos, tá? Das minhas técnicas. Tudo isso aqui é meu. Eu já falei, tá? Que enquanto eu estou falando tem coisa encostado no meu olho, tá? Calúnia de plágio. Preste atenção. Então, era outro raciocínio que eu tinha, a questão da ausência completa de postura, 100% ausência de postura. A outra situação era a preocupação que eu tinha, para eu não falar de maneira técnica que eu quero guardar segredo. Mas, por exemplo, a ideia de dar um soco. Eu queria falar, mas não posso, tá? Mas o lance é o seguinte, a ideia de, por exemplo, vou colocar aqui, analisando assim, visualmente falando, a preocupação com a força que eu tinha era muito grande, tá? Então eu comparo assim a maneira como eu praticava, como se fosse assim uma coisa tipo assim, tô dando um exemplo, tá? Não era o que andava na minha mente, mas uma comparação, por exemplo, quando você vê o Bruce Lee praticando arte marcial, você vê que o Bruce Lee é muito forte, né? O Bruce Lee é bastante forte, mas ele é... Deixa eu tentar colocar aqui a palavra. O Bruce Lee era bastante elegante assim para se movimentar, né? Consegue entender? E ele usava muita força. Era assim que eu queria muita força, tá? Eu tinha assim como uma dessas obsessões que eu falei, uma delas era a questão da força, que eu estou tentando dar um exemplo aqui para você. Mas, por exemplo, quando você vê o Rocky Balboa lutando, uma cena do Rocky Balboa lutando, você já não vê a mesma elegância que tem o Bruce Lee, mas você vê uma coisa assim mais esforçada, assim, uma coisa mais esforçada. Consegue imaginar assim, um cara lutando assim, usando todas as suas forças em cima do... Era esse o raciocínio que eu tinha, entendeu? A respeito desse ponto aqui, de uma dessas três coisas, tá? Que quando eu comecei a praticar em 2012, eu comecei a falei assim, agora eu vou praticar do jeito que eu quero.
Sim, foi isso que eu fiz, tá? Quando chegou em 2012 que eu comecei a praticar arte marcial, eu falei, agora eu vou praticar arte marcial do jeito que eu quero praticar. Consegue entender? Então esses 3 pontos foram modificados nisso daí, tá? E eu comecei a adotar uma postura completamente diferente disso daí. E agindo dessa forma aí, foi que eu comecei a evoluir mais. Por isso que algum idiota que provavelmente me conheceu naquela época, ele vai julgar que a minha arte marcial se aprimorou com outra coisa. E não comigo mesmo, com os meus pensamentos. Consegue entender? Por isso que eu fiz esse vídeo falando isso aqui. Mas imagine que o tal do idiota está aqui na minha frente aqui. Um idiota que eu adoraria, seja quem for, dar-lhe um soco no meio dos cornos dele primeiro. Mas imagine que este tal idiota está na minha frente e ele fala um troço desse. Isso daí, se esse idiota encostasse o cu no meu olho, eu pegava isso aqui e enfiava dentro do olho dele antes. Consegue entender? Ok? Imagine que esse cu está na minha frente aqui, esse rabo todo cagado que encostou no meu olho. Eu ia pegar uma faca e enfiar dentro do olho dele. Consegue entender? E já falei pra você, tá, que quando você souber que existe um indivíduo em qualquer lugar que faz isso, você mata ele, pode matar mesmo, entendeu? Você tem influência pra fazer, você pode, você mata, ok? Se você pode, você faz, ok? Preste atenção. Agora imagine que esse tal desse idiota diz isso. Ele diz assim, olha, eu já penso que você aprimorou sua arte marcial, não foi de você mesmo não, foi de outra coisa. Ah, tá bom, então você pensa isso, né? Isso. Eu quero saber que coisa foi essa, então. Diga pra mim, que coisa foi essa que eu aprimorei a minha arte marcial? Não, eu quero que você fale isso daí, eu quero que você prove isso daí que você vai falar. Não tem, então essa coisa não existe. Então é alguma coisa meu. Então essa é a segunda situação que eu quero saber o que é isso daí, que você está ostentando tanto que veio aquilo que é meu. Ok? Não. A questão é isso daí, consegue entender? Eu estava apoiado sobre essas 3 situações aqui que eu coloquei. Tanto é que eu fiz anotações aqui, que é segredo, são meus ensinamentos, tá? Eu anotei as 3 situações contrárias que fluíram justamente do contrário disso daí, tá? Consegue entender? Então é isso daí, tá? A diferença com que eu praticava arte marcial naquela época, dentre muitas coisas, tá? Tem muitas coisas que eu gostaria de falar sobre os vídeos, aqueles vídeos de arte marcial ali, que eu não vou falar aqui, mas tem coisas ali naqueles vídeos ali que eu nunca pratiquei durante todo o tempo que eu estive praticando arte marcial, aquele tempo todinho. Nunca parei para falar assim, vou praticar isso. Só no momento certo eu falei, poxa, eu estou sentindo que agora eu devo fazer isso assim, assim. Eu começava a fazer aquilo ali, ok? Então eu realmente peguei firme mesmo de 2012, tá? Até 2015 eu pratiquei muitas coisas, inclusive que eu nunca pratiquei. Por exemplo, armas. Eu nunca pratiquei armas, é um exemplo, tá? Nunca pratiquei armas durante o tempo que eu praticava arte marcial. Eu já cheguei até a manusear um nunchaku, tá? Cheguei a manusear a questão da esgrima chinesa, foi por esse processo aí que eu desenvolvi, tá? Mas eu não tinha bastão, nem pensar. Eu cheguei também a manusear bastão também, mas não praticar mesmo armas, não. E chutes, eu dei bastante chutes durante esse tempo aí. Eu me permiti praticar muitos chutes. Eu não praticava chutes assim, tá? Ok? Eu praticava chutes sempre, eu já expliquei. Ó Deus, que esse bandido que encostou o cu no meu olho inventar mentira em cima daquilo que é meu, seja pedaço de carne dele decepado. Outra coisa que eu quero falar pra você, tá? Se você está me apoiando, em qualquer lugar que você viu um indivíduo falando alguma coisa do projeto Sinfuji, você grava isso daí, se puder gravar, você grava, o indivíduo anota, tá? Que eu quero processar, tá? Ok? Você captura qualquer coisa que alguém andou falando aí do projeto Sinfuji, que é calúnia, ele vai pagar por isso daí que ele falou, ok? Então é isso daí, tá? Então chutes, tá? Eu não praticava chutes assim, dar muitos chutes, não. Eu só vim fazer isso depois desse período aqui de 2012, tá? 2012. Por quê? Porque eu praticava arte marcial com aquela ideia de chutar dentro da mesma linha dos socos, consegue entender? Então eu até chutava alto também, tá? Mas era uma coisa assim mais limitada, eu dava mais valor à questão do uso das mãos, tá? Por quê?
por causa da questão da luta real, né? Você sabe que uma luta real você usa mais os punhos, né? Então nessa época aí eu praticava arte marcial de uma maneira, tá, completamente diferente da ideia que eu expandi, tá? Então eu realmente foi um tempo muito triste para mim, tá? Por exemplo, se eu fizer uma comparação entre o tempo antigo e o tempo moderno, esses dois processos, tá? Na época que eu praticava arte marcial, tira esse cu do meu olho, filha da puta. Na época que eu praticava, era um tempo assim que eu não tinha preocupações nenhuma, tá? Mas eu me sentia muito mal, tá? Eu pratiquei, durante o tempo que eu pratiquei, ainda não estava praticando como eu gostaria, tá? É porque na verdade eu estava fazendo o que eu queria mesmo, mas não estava me fazendo bem, tá? Consegue entender? Eu acredito que você entendeu a diferença de você se comprometer com uma coisa que não está te fazendo bem, entendeu? Eu estava fazendo da minha maneira, mas ainda não era o que eu queria, tá? Consegue entender? Já quando chegou de 2012 até 2015 e daí por diante, foi um tempo muito triste para mim, tá? Foi um tempo assim 1000 vezes pior do que aquela época ali. Mas eu me diverti muito praticando, tá? Falando assim sobre ter praticado, eu pratiquei do jeito que eu queria mesmo, era aquilo ali mesmo, daquele jeito mesmo que eu queria praticar, tá? E cheguei a várias conclusões depois disso daí, tá? Durante esse processo que eu pratiquei de 2012 a 2015, eu cheguei a muitas conclusões mesmo, criei muitas coisas, muita coisa mesmo, tá? Inclusive com armas também, tudo, tá? Tudo meu, tá? Ok? Eu desenvolvi uma série de novas conclusões em cima da minha prática de arte marcial. E até recentemente agora, praticando aqui, me movimentando alguma coisa aqui, eu ainda desenvolvi mais coisas ainda, tá? Ok? É uma arte marcial toda minha, tá? O projeto Sinfuji, esse aí é 100% do Jorge Rodrigues, ok? O Jorge Rodrigues é um revolucionário mesmo com o seu projeto Sinfuji, assim como foi Confúcio com seus ensinamentos, assim como foi o Bruce Lee com seus ensinamentos, tá? Assim como foi Você sabe que a arte marcial do Bruce Lee ninguém nunca fez, né? Ninguém nunca lutou como o Bruce Lee, ninguém nunca criou uma arte marcial como o Bruce Lee, né? E comparando, a diferença entre eu e o Bruce Lee é que o Bruce Lee ele desenvolveu o seu próprio estudo de primeiro um aprofundamento nas coisas que existiam. Eu, porém, não fiz nada disso. Eu me aprofundei somente naquilo que é meu, tá? E uma outra comparação que eu faço com o Bruce Lee é o seguinte: o Bruce Lee se aprofundou em tudo que já existia para ele desenvolver alguma coisa nova. E ele disse que tudo o que ele aprendeu na vida, ele aprendeu com arte marcial, né? Eu já, porém, e quando ele falou isso, ele não falou do que ele aprendeu de outra pessoa, ele falou que ele aprendeu com a arte marcial e não estudando a arte marcial de outras pessoas. Somente você que é burro provavelmente pensou isso daí, né? Mas o que eu estou querendo falar é o seguinte, fazendo um paralelo assim, falando de mim, é o seguinte: no caso, o projeto Sinfuji não foi elaborado de coisas para poder elaborar, foi de mim mesmo que fluiu o projeto Sinfuji, tá? Foi a minha própria prática, foi isso daí, essa é a diferença. E sobre a arte marcial ter me ensinado, para mim foi o contrário. Na verdade, foi Deus que me ensinou realmente a entender o que é arte marcial, tá? O Bruce Lee fala bem claramente a respeito disso, que ele diz assim, ó, tudo que eu aprendi com a arte marcial. Por quê? Porque a ideia de ele praticar arte marcial estava associado com tudo o que ele fazia. Então ele fez mesmo da arte marcial uma filosofia, tá? E no meu caso, eu entendo a respeito de arte marcial pelo dom mesmo que Deus me deu, tá? Ok? Pelo fato de eu entender bem de Deus, foi isso daí que me fez entender bastante a respeito disso daí, tá? Tanto considerando as ideias que eu tinha antes de conhecer a Deus, quanto depois de Deus, assim eu comecei a entender mais ainda a respeito do que é a filosofia de arte marcial, tá? Ok? Tudo isso veio de mim e de Deus, tá? Ok? E para encerrar o vídeo aqui, para colocar mais certeza ainda nisso, que é uma coisa que eu já falei várias vezes, quando eu estudei Karatê lá, o professor, tá, que é o mestre, o sensei da escola, ele dizia assim, olha, eu não estou ensinando para vocês Karatê luta,
Eu estou ensinando para vocês o Karatê Filosofia. Quando eu falei aqui, um cu encostou no meu olho. Esses cus que encostam no olho dos outros, eles são extremamente mentirosos e caluniadores de plágio, porque tudo eles roubam. Quando você sentir essa prática no seu olho, significa roubar e caluniar de plágio, tá? Ok? Por quê? Mesmo que você não perceba que está sendo vítima disso daí, essa prática de magia negra no seu olho significa isso daí, tá? Tudo que esses indivíduos que encostam no olho dos outros fazem é roubar, tá? E caluniar de plágio, tá? Só quem mostra pra você sou eu, estou te afirmando aqui, tá? São 20 anos de experiência. Preste atenção. Ele falou isso, eu ensino o Karatê Filosofia. Eu nunca fui ensinado, tá? Eu nunca ouvi, eu até já fiz um vídeo de brincadeira falando aí, tá? Um vídeo aí de entretenimento que eu fiz falando sobre o professor. Ele nunca ensinou nada, absolutamente nada sobre filosofia de... Na época eu até queria aprender o que era filosofia de arte marcial, ele absolutamente nunca ensinou nada, tá? E no Sistema 21? Jorge, o que você aprendeu de filosofia lá? Absolutamente nada. Eles nunca ensinaram nada sobre filosofia. O máximo que existe na arte marcial do Léo Imamura e do Monerá é psicologia, tá? Eles, na verdade, colocavam muitas ideias psicológicas naquilo ali, tá? Mas eu nunca concordei com psicologia, tá? E nunca transportei nenhuma das ideias deles para dentro do projeto Sinfuji. Eu elaborei o projeto Sinfuji por dentro das minhas próprias ideias, tá? Ok? Isso aqui é tudo meu. Então... no Sistema 21 não aprendi nada sobre filosofia de arte marcial, absolutamente nada, tá? Eles até provavelmente jogavam ideias psicológicas, tá? Que era como se fosse filosofia que eles jogavam, mas eles jogavam tão implicitamente que não dava nem para entender o que eles estavam falando. Eles guardavam assim, eles jogavam assim bem para a pessoa matutar, assim, tentar entender. Significa que o que eu entendo de Sistema 21 e o que eu vinha a entender a respeito das coisas que eles falavam, eu entendi pelo meu próprio conhecimento, tá? Senão eu mesmo não teria entendido. Eu já cheguei a afirmar que os alunos deles, tem alunos do Léo Imamura que são até faixa pretas lá na arte marcial deles, que eles apenas repetem o que ele fala, eles nem entendem o que o Léo Imamura falava, tá? Ok? Isso daí eu tô falando com certeza, tá? Tem alunos que estão com eles lá até o dia de hoje, tá? Ainda não entendem absolutamente nada do que ele fala a respeito de arte marcial, tá? Teve uma vez que apareceu uma das garotas, que é uma das faixa preta lá do Léo Imamura, ela falando assim, alguns minutinhos, um vídeo que colocaram dela falando sobre o que é arte marcial pra vida. Aí ela foi e falou, arte marcial pra vida? Arte marcial, você imagine uma luta, você pode lutar uma luta, mas você pode lutar uma luta diferente, uma luta, uma das faixas pretas dele, ela apenas repetia o que ele falava. Consegue entender? Eles mesmo não entendem tudo isso daí, tudo isso aqui é meu. Isso daí é porque alguém a quem Deus confiou muita capacidade esteve no meio dele. Tá? Eu nunca aprendi nada de filosofia de arte marcial com esse pessoal. Essa filosofia eu construí toda sozinho, tá? E uma outra coisa que eu falei aqui, provavelmente você não entendeu, mas o que eu quis explicar também é o seguinte: eu construí as ideias, tá? E as prioridades do projeto Sinfuji dentro das minhas próprias ideias, tá? Eu não busquei fundamentos racionais ou psicológicos do Sistema 21 para incorporar ou então produzir ideias, absolutamente nada. Eu caminhei completamente fora e fui para o propósito que eu sempre desenvolvi. Você pode colocar à prova todas aquelas frases que estão lá no ensinamento de Sinfuji, tudo aquilo ali é meu. Você nunca ouviu Léo Imamura nem Monerá pronunciando nada daquilo ali, aquilo ali é tudo meu, ok? Eu parti de todos os princípios do projeto Sinfuji, foi todas as ideias que eu tive desde o momento que eu comecei a praticar arte marcial até o dia de hoje. Eu criei minha própria arte marcial, ok?